Fala galerinha, beleza? Então, desculpa aí pra vocês, tá? Que estava esperando o vídeo essa semana passada. Pô, cara, não deu pra postar. Tô trabalhando muito mesmo nessa quarentena. Os professores nessa quarentena estão passando aperto pra caramba. Mas, tamo aí de novo fazer um vídeo. E hoje, assim, o vídeo é mais um Teacher's Talk mesmo, né? Por quê? Eu vou dar início aí à nossa série em que eu vou conversar com vários professores e vou começar também a contar um pouco assim das minhas estratégias para bolar, né, para montar as minhas aulas, né, passo a passo. Principalmente, como eu já disse para vocês, eu estou me baseando nesse livro específico aqui, que é o Open File, tá? Da Regina Guimarães. Puta escritora, livro muito bom mesmo, tá? Então, eu aconselho aí quem é professor a ter ele, se puder ter, tenha, tá? Não acredito que ele seja possível de achar em PDF, tá? E, pô, cara, essa primeira aula, assim, para começar essa série nossa aí, eu vou contar um pouco de como eu preparo a minha lição, né? E também, lógico, eu li esse livro aqui 3 vezes já, e como eu planejo as minhas lições e como esse livro me ajudou pra caramba, né, na preparação dessas aulas. Então, acho que vai ser algo importante, vai ser algo legal da gente discutir, tá? Vai discutir juntos aí, beleza? Deixa eu botar essa luz aqui. A luz tá na metade da minha cara, porque como vocês viram, eu mudei aqui a posição dos negócios aqui. Então, tá um pouco complicado, vocês estão vendo a minha cama aqui atrás, então é isso aí. Então, ó, pro nosso primeiro Teacher's Talk, eu quero falar da Lesson Plan. Então, ó, como assim a Lesson Plan? Eu quero falar como que a gente prepara a nossa aula, né? Que é o Lesson Planning. Cara, o Lesson Planning, primeiro eu quero colocar aqui para vocês na tela a frase que ela coloca no livro dela, que para mim é muito importante. Cara, quando a gente é professor, a gente precisa saber exatamente quais são as nossas metas, os nossos objetivos para a aula de hoje. Porque isso é muito importante, tá? A partir desses objetivos, nós vamos tirar aí mais para frente no vídeo, a gente consegue direcionar todo o conteúdo que a gente tem que dar durante as aulas. Então, esteja muito ciente, esteja totalmente ciente de quais são os objetivos para hoje. Nós vamos falar mais dessa parte, mas a frase dela é I know exactly what my aims are for today. Cara, frase excepcional, tá? Parabéns aí, Regina Guimarães. Perfeita essa frase, tá? Ela condiz totalmente com todos os dias nossos na sala de aula. Então, assim, mudando para o próximo aí even before thinking about the actual planning of a lesson is to identify what are your main aim and is when teaching that lesson. Cara, principalmente esse aqui quando a gente é professor particular também, a gente precisa saber quais são as nossas, de fato, né, antes mesmo de começar a planejar, nós precisamos identificar qual é esse objetivo dessa lição, né, e quando ensinar essa lição. Tá? Aqui é uma pontuação que eu faço, né, como graduando em letras. Cara, a gente tem aí acesso hoje a uma pancada, uma porrada de livros, certo? E livros feitos por equipes pedagógicas muito competentes. Mas eu ainda vejo uma falha muito grande, essa é a minha opinião, em que nós temos acesso a esses livros, mas, como que eu posso falar? A equipe pedagógica não esteve na sala de aula muitas das vezes e os professores também não sabem como identificar o processo de criação desse conteúdo. Então, sempre que você pega um livro, dá uma olhada no sumário, né, no content dele e olha lá, cara, ó, aqui ensina isso, aqui ensina, eu posso integrar isso daqui, eu posso atrasar um pouco mais, posso puxar esse um pouco mais. Esse feeling da sala de aula, cara, tem que ter, o professor tem que saber identificar isso, sabe? E muitas das pessoas que estão começando agora, principalmente, eles não têm essa noção, né?
Porque isso vem um pouco com a experiência, mas não significa que você precisa ter experiência para isso, né? A gente vai falar disso mais para frente em alguns outros vídeos. É que experiência não é tudo. Para ser professor precisa de muito mais. Então, ó, primeira coisa, lesson planning. Cara, quais são as suas metas principais, o seu objetivo principal, main aim, né, o seu foco principal? Cara, quando você abre o content, é simples de você conseguir identificar isso. Olha só. I've written the good and the bad. Isso daqui eu tirei do English File, que é o novo English File, que é um livro que eu uso nas minhas aulas particulares. Excelente. E isso daqui eu tirei a foto da onde? Do Content, a Lesson 3. Cara, qual que é os objetivos principais? Nós temos, geralmente são divididos em 3. Esse daqui, por exemplo, é dividido em 3. Grammar, Vocabulary and Pronunciation. Então são os 3 focos principais que eu vou ter nessa aula. Então, vou ter o quê? De grammar, eu vou ter o quê? Present simple, positive and negative. Ó, esse é meu foco principal. Verb phrase, cook dinner, etc. Pronunciation, third person, S. Então, ó, já sei que esses são meus focos principais. Mas, cara, a gente sempre tem que ter noção de que mesmo antes de começar a planejar de fato, né, esses são os focos principais, nós temos que pensar também que toda lição, ela tem aí um secondary or um subsidiary aim, que é uma segunda gramática ali que pode ser ensinada, um segundo tipo de vocabulário que pode ser puxado, né, uma pronúncia que pode ser ali juntada com outra para fazer assimilação. Então, tudo tem uma submeta aí, né? Um subsidiary aim que dá para você puxar, né? Por exemplo, dentro dessa daqui mesmo, tá? A gente consegue ver, deixa eu ver aqui se eu consigo passar. Yes. Dentro dessa daqui a gente consegue ver, por exemplo, o quê? Do simple present, né? Negative and positive. O que eu consigo puxar de gramática para entregar uma meta secundária? Subject and object pronoun. Posso montar sentenças no presente simples, relembrando com eles o quê? Qual que é o pronome como sujeito e o pronome como no objeto da sentença. Posso recordar com eles de vocabulary, além dos verb phrases, a routine and habits vocabulary. Sobre a pronunciation, eu posso botar o quê? A third person of the singular, mas posso ajudar também durante as frases, não só a conjugar a terceira pessoa, mas também a contração. Entendeu? As contrações dos verbs be, né? Posso não só as contractions do verb be, mas posso fazer aquelas pequenas conexões que lá no básico 2 ali, né? No intermediário a gente já começa a fazer, por exemplo, que esse é um elementary book, já posso começar a fazer aquele connected speech, consoante, termina com consoante, começa com vogal, a gente junta. Posso trazer essa questão do connected speech também. Então tem várias submetas aí que você pode estabelecer dentro dessas lições, tá? Outra coisa que eu acho bacana, cara, eu já escutei muito professor falar isso, tá? É normal. Porque quando a gente já é professor há um tempo, a gente começa a entrar num certo automatismo, né? Porque as escolas cobram programação, cobra ali e tal. É importante ter uma programação? Importantíssimo, mas não é o principal, tá bom? Você ser organizado, você ter uma programação é importantíssimo, mas não é a única coisa. Então eu já escutei muito professor chegar ali e falar, qual que é o seu objetivo principal? Qual que é a sua meta hoje? My aim is to teach Unit 5, pages 26 and 27. Isso está de acordo com o quê? Esse daí é o professor que se preocupou em somente fazer a programação, em seguir o cronograma. Que muitas vezes o aluno aprenderia muito mais vendo essas metas secundárias também. Você consegue assimilar melhor trazendo outras coisas para a sala de aula. Não estou falando que isso vai sempre acontecer. Cara, seguir em programação é importante porque você trabalha numa escola, você precisa receber seu salário. E eu entendo. Mas sempre dá para se organizar. Se você é organizado, cara, sempre dá para você fazer essas submetas. Sempre dá para você se preocupar com elas. Porque quando você fala isso,
né, essa frase que está estampada na tela, é um processo passivo. Você está sendo um professor passivo. Você vai lá porque depois de muito tempo você já decorou qual que é a lição daquele livro, daquela escola e tal, tal, tal. Ah, então, olhei aqui o cronograma, página 26, 27. Ah, já lembro, vou dar essa página aqui. Totalmente passivo. Que esforço você colocou em cima de planejar essa lição? Que a mais você trouxe para dentro dessa lição que você poderia ter ajudado seus alunos? Então esse é um processo completamente passivo, do meu ponto de vista. Então, a primeira coisa que Leonardo, né, que ela fala no livro, que eu sigo à risca todos esses passos que ela fala, é o quê? Did you remember to study the whole lesson? E, cara, vocês acham que isso é besteira? Mas você vai lá e depois de um tempo a gente já decora as lições, né? Eu entendo, também sou professor. Mas muita coisa que a galera geralmente acha que é besteira, é tipo assim, você leu a lição toda? Ah, não, li as páginas que eu vou dar hoje. Não faça isso. Porque você pode ter uma visão geral dessa lição. Se você leu a lição toda, você consegue ver, numa perspectiva mais ampla, o que você pode integrar dentro da lição. Porque quem fez o livro, a equipe pedagógica, ela fez exatamente a lição baseada em cima de um conteúdo, de uma base. Ou seja, todo o conteúdo daquela lição é integrado. Então tem coisas que você pode puxar, tem coisas que você pode adiantar, tem coisas que você pode esperar um pouquinho para explicar. Então você pode jogar ele mais para frente. Essas lições, elas são flexíveis dentro de uma base, logicamente, que de acordo com sua turma você pode mexer ali os palitinhos para você conseguir adaptar essa lição para eles absorverem melhor o conteúdo, tá? Então, antes mesmo de planejar a lição em particular, você leu a lição toda, porque muitos livros eles são divididos, por exemplo, Unit 1, Lesson 1, 2, 3. Lê a unidade toda, tá bom? Então, acho isso muito importante. E daí você vai botando essas perguntas aí, vai fazendo o seu próprio feedback, a sua autorreflexão, que é yes, no, more or less, tá? Então, essa autorreflexão é importante. O segundo passo que eu segue, né, second step, quando eu estou preparando as minhas lições, é o que ela fala exatamente no livro, que é were your aims absolutely clear when you started planning your lesson? Então, era claro para você o que você ia fazer nessa lição? Se você não tem certeza, lê de novo, tá? Porque primeiro tem que estar claro para você. Se o conteúdo não está claro para o professor, imagina para os seus alunos que você vai explicar. Gente, não é vergonha vocês irem no dicionário como professores pesquisar. Gente, não é vergonha você chegar para o outro professor e pedir ajuda. Isso não é vergonha. Peça ajuda ao seu coordenador. O coordenador tá ali para te ajudar, cara. Tá bom? O terceiro passo que eu sigo, e para mim é um passo muito importante também, é were your aims perfectly clear, both to you and your students when you started your class? Antes, isso daqui não são todos os professores que fazem. Eu acho esse ponto aqui até facultativo, dependendo da metodologia da escola, tá bom? Mas eu, como professor, gosto muito desse passo, porque tanto para mim quanto para os meus alunos, eu gosto de deixar claro o que essa lição está nos ensinando. O que eu teria que ser capaz de fazer no final dessa lição. Alguns livros até trazem essa autorreflexão nas próprias páginas, tá? Então, o objetivo da lição tem que estar claro para todo mundo, tá? Porque o aluno tem que estar ciente do que ele precisa fazer, do que ele precisa ser capaz de fazer no final da aula, tá? Não que ele vai ser capaz de absorver tudo, mas ele sabe que o que ele deixou para trás, ele tem que pedir uma ajuda, você vai fazer uns exercícios extras para você conseguir direcionar essa parte que ficou faltante, que ficou debilitada, para o aluno conseguir desenvolver, tá? Então tem que estar claro para os dois, mas algumas metodologias, as indutivas principalmente, que gostam de não ensinar tudo, não expor tudo, tá? Elas preferem aí induzir o aluno durante o processo, né? Ah, então era isso, né? Que aqueles cliques que vai dando, a metodologia indutiva é essa. Mas tem alunos que preferem o quê? Tá lá exposto, gramática, bota a estrutura, bota a fórmula.
Depende da metodologia da escola que você está trabalhando. Então, por isso que eu acho ela facultativa. O passo 4, step 4, é when you thought about your aims or aim for the lesson, did you think how these or these aims could link with what they had learned before or they were supposed to learn later? Então, é aquela questão, isso daí é integração. Isso daqui é jogo de cintura do professor. Não é a experiência que vai te trazer isso, porque tem galera aí que tem 50 anos de experiência e é ruinzinha ainda, tá? Então, não é a experiência que vai te trazer isso. Lógico, se você souber aproveitar a sua experiência, vai valer pra caramba, porque jogo de cintura, né? Quanto mais experiências você viver e mais você conseguir refletir sobre essas experiências, melhor. Mas experiência não é tudo. Então, sempre pense quando você está lá preparando as suas lições, os seus objetivos, né, as suas metas da lição, sempre pense como eu posso integrar essa lição com outro conteúdo. Ah, mas eles estão na primeira lição do Básico 1, nunca viram inglês. Dá para entregar? Dá. Dá, traz um vocabulário a mais que eles vão ver ali para frente e já explica o vocabulário agora. Tá ensinando o do, já ensina o does, já ensina uns... Tem coisa que dá para adiantar dependendo do perfil da turma, tá? Não é... Tá, você que não é sempre que dá para integrar, tá bom? Não é sempre que dá para integrar um conteúdo com o outro. Mas 90% das vezes você vai conseguir integrar. Sempre que der para integrar conteúdos, integre. Seja conteúdo que já viram, seja o conteúdo que vão vir. Integre. Integrar, isso. Nem sei se a palavra existe. 5. When planning a lesson, was it clear to you what students should be able to do at the end? Cara, não só para os alunos, mas para você também tem que estar claro. Se você ensinou ele a falar sobre os sentimentos dele no final da lição, ele tem que ser capaz de expressar os sentimentos dele, né? Com o vocabulário que ele aprendeu, pelo menos, tá bom? Não estou dizendo que alunos não possam ter autonomia de pegar vocabulários. Inclusive, alunos, se vocês estão assistindo isso, autonomia. Pelo amor de Deus, não espera o professor ficar dando vocabulário para você também, não, que não rola assim também não, tá? Autonomia. A aula, ela tem que ser discursiva, ou seja, perguntas e respostas. Aulas completamente expositivas são inteiramente entediantes. Entendeu? Eu, pelo menos, como professor, eu gosto que o aluno pergunta, eu amo que o aluno pergunta, porque isso dá pano para manga, tá? E pano para manga que vai te ensinar, não é aquele pano para manga também não, que você fica lá boiando com coisa que não tem nada a ver com a aula, tá? Então, sempre tem que estar claro para você o que o aluno deveria ser capaz de fazer no final dessa lição. 6. Did the activities you included in your plan reflect what they want? Então, cara, você trouxe lá as lições para integrar. Mas essas lições tinham a ver com o conteúdo que você estava trazendo ou não tinha bosta nenhuma a ver com o que estava fazendo? Se não tinha nada a ver com o que estava com a lição, cara, por que você trouxe? Entendeu? Qual o sentido dessas lições que você está incluindo? Cara, a equipe pedagógica, maioria das vezes, são equipes pedagógicas de qualidade, tá bom? Toda a equipe pedagógica que faz um livro que é de uma editora de qualidade, uma editora séria, tem um selinho de qualidade ali por trás. Então, as atividades são feitas direcionadas dentro daquele quadrante que a lição está girando em torno, tá? Que ela está ali dentro. Você está falando do presente simples, é lógico que eles não vão colocar um did ali no meio dentro da atividade. Não faz sentido, tá? Então, não inclua dentro das suas lições para tentar integrar coisas mirabolantes que não devem ser integradas agora. Pondere as atividades que você leva para a sala de aula. Próximo. I'm quite sure I was able to teach everything I had planned. Cara, um dos problemas dos professores é exatamente isso, que é o quê? Tempo. Sempre quando você está preparando uma lição, já vai pensando ali, até anota no livro se for necessário, quanto tempo você tem que
durante essas aulas, estabeleça tempo para as suas lições, para os seus exercícios, tá? Para que você se mantenha dentro do cronograma da escola, tá? E para que você reflita também se aquele tempo foi suficiente ou não. Porque não adianta você dar uma lição, um exercício que gastaria 10 minutos e mandar fazer em 5, porque vai fazer mal feito, tá? As coisas têm que ser bem feitas. Logicamente, também não vai dar 2 horas para eles fazerem os exercícios, né? Então, tenha essa noção de tempo. E tem uma coisa que o professor não leva em consideração, porque eu errei nisso quando eu comecei, que foi lá, eu tenho 5 exercícios para dar durante essa aula. Aí eu tenho esses 5 exercícios, e daí eu tenho que ficar lá. 5 exercícios, 50 minutos, 10 minutos para cada. Mas a gente esquece que de um exercício para o outro, nós temos a transição de exercício. Então, essa transição para eles irem de uma página para outra, tem que ser descontado. Então, pega aí uns 5 minutos para eles ficarem passando página, que tem aluno que está voando, que você tem que chamar, tá? Então, sempre deixa aí uma margem dentro da sua programação para você conseguir manejar esses voados que fica no meio da aula ou essa demora que as pessoas têm de abrir o livro, tá? Então, sempre cronometre o seu tempo para você saiba quanto tempo é necessário para fazer lições daquele estilo, tá? Porque as atividades, não é essa atividade demora isso, aquela atividade demora aquilo. Não, as atividades, elas seguem padrões, tá? São questões. Questões são feitas dentro de estratégias de cobrança, dentro de padrões. É igual a prova de Cambridge, você tem uma estratégia para fazer os exercícios. A prova do TOEFL, você tem outras estratégias para fazer os exercícios. Então, são estratégias. Essa estratégia demora quanto tempo para eu fazer ela? Tá? Então, o professor tem que ser capaz de perceber o tipo de questão que ele está trabalhando dentro daquele livro, daquela escola. Beleza? Ou seja, no particular também. O próximo aí, que é o último passo, que é o quê? I think I've managed to achieve my aims. No final, essas duas últimas, 7 and 8, ou 7 ou 8, eles são mais sobre uma autorreflexão que você tem que fazer no final de toda a aula. Se você foi capaz de atingir as metas que você tinha estabelecido antes de começar. Tá? E eu acho isso muito importante, essa autorreflexão, porque nós professores entramos num automatismo muito grande, sai de uma aula, vai para outra, que às vezes a gente não para refletir se a gente tá... Isso é um pensamento meu, tá, gente? Isso tudo aqui, lógico, está baseado em um livro que eu li, sou graduando e tudo mais, mas não deixa de ser o meu ponto de vista, que é discutível, é argumentável, tá? Mas eu acho que esse ponto de autorreflexão, ele é importantíssimo, sabe? Porque a gente aprende muito com ele. E principalmente, sempre dê abertura para os seus alunos darem um feedback. Lógico que você não vai abrir o coração para qualquer coisa, né? É uma abertura controlada, para que os alunos se sintam confortáveis em falar que não está conseguindo, que está achando muito difícil, que às vezes essa lição poderia ter sido dessa maneira. Dê essa abertura, tenha essa aproximação com o aluno. Não encare o aluno como um inimigo, tá? Nós, como professores, nós temos a função de erradicar a ignorância, sabe? Porque nem todo mundo é obrigado a saber tudo, nós não somos obrigados a saber tudo, mas nós, a partir do momento que nós escolhemos ser professor, nós decidimos nos tornar uma ferramenta da humanidade, sabe? Para ajudar as pessoas a evoluírem. Mas não é evoluir só intelectualmente, é emocionalmente também. Sabe? Não é porque você ensina exatas, você ensina humanas, naturezas, seja lá o que for, você também tem a obrigação de estar ali como ser humano. Não cobre dos seus alunos serem máquinas, muito menos se cobre ser uma máquina. Tenha noções dos seus limites para que você possa vencê-los. Tá? Então,
Tenha autorreflexão dentro das suas próprias atividades, tá? Ensine isso para os seus alunos também. Porque autorreflexão gera crescimento, gera amadurecimento. E se você quer uma turma independente, que te questione, que queira aprender, primeiro, para querer te questionar, para querer perguntar, para querer desenvolver qualquer pensamento, precisa ser maduro e ter autonomia sobre si. Tá? Ele pode estar errado, mas você tem que ensinar ele a abrir a mente para o questionamento e a discussão, mas é aquela discussão que não é sair brigando, é a discussão que você consiga argumentar e contra-argumentar de forma lógica, de forma respeitosa. Então, autorreflexão dentro da sala de aula tem que existir, ok? E para fechar, deixa eu só fazer um negócio aqui. Aí. E galera, para fechar, ó, o que eu vou fazer aqui para vocês? Deixa eu só me colocar aqui dentro de novo. Para fechar, ó, that's all, folks. Essa foi a primeira aula, assim, de como eu planejo a minha aula. É um pouco da minha opinião, do meu ponto de vista, um pouco da minha experiência, do que eu acho, né, sobre ser professor um pouquinho também, como a gente deveria fazer. Não tô falando que deve ser assim, sabe? Eu acho que é um compartilhamento de experiências. E se você é professor, tem uma opinião diferente, tem uma visão diferente, comenta aí, tá? Pra gente trocar uma ideia. Tô aberto às reflexões e às opiniões de vocês, tá? Não se esqueçam de me seguir no Insta. Lá eu posto de vez em quando. Toda semana eu tô postando conteúdo bem interessantes para alunos lá, tá? E também para professores, porque eu uso aí várias plataformas para a gente integrar esse ensino à distância nesse momento tão difícil. Há várias plataformas para crianças, adolescentes e adultos, né? Pretendo fazer alguns vídeos de como eu organizei as minhas aulas à distância para quem é professor, está começando agora, está desesperado, para eu conseguir ajudar vocês também, beleza? Então, ó, não se esqueça também de se inscrever, ativar o sinal para você receber os comunicados quando um vídeo novo for lançado, e dá um like para o YouTube reconhecer aí que você tá gostando dos vídeos, que você tá assistindo, que o conteúdo tá bacana para que mais pessoas possam acessar, beleza? Então, galera, desculpa aí, vou tentar lançar mais uns vídeos essa semana. Sexta-feira eu tenho gravação com a professora Lilian. Cara, professora espetacular, já tem outro vídeo dela comigo aí no canal, a gente falando sobre o intercâmbio de au pair, então assistam, é muito top também, beleza? Então, guys, that's all, folks. See you on the next video, alright?